Obrigado. Eu queria agradecer pelo convite, a oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante, né? E também lhe Massa, ver, né? Fazia tempo que não lhe vejo. fazia tempo. Pastor Tiago Albuquerque, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Teologia. Depois de tantas tentativas de trazê-lo aqui, Deus nos deu a graça de ter esse tempo agora, né? Deus preparou esse tempo para nós. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e Amém. regozijemos nele. Então, obrigado Amém. por ter aceitado o convite e para falar conosco sobre governo de igreja. Então, seja muito bem-vindo e que Deus nos abençoe. Obrigado. Eu queria agradecer pelo convite, a oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante, né? E também lhe Massa, ver, né? Fazia tempo que não lhe vejo. fazia tempo. Para quem não sabe, o pastor Tiago ele foi um dos meus pastores passado, foi um dos idealizadores da minha ida para Fortaleza para estudar, me preparar, retornar para o Rio Grande do Sul. Se tornou um amigo, mentor, um animador, apoiador do ministério. Então, ah, além disso, o pastor Tiago ele também tem ajudado muito o nosso ministério concernente à plantação de igreja. O pastor Tiago também é plantador de igreja. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do ministério dele, entre nas redes sociais, conheça ele, vá lá no YouTube da Igreja Bíblica do Planalto, lá você vai ter as preleções dele, você será edificado. Pastor Tiago, fale um pouco para nós, para aqueles que ainda não lhe conhecem, sobre o seu ministério. Como é que Deus tem lhe usado no avanço do reino onde o senhor está, o que que o senhor tem feito em Uhum. prol dos irmãos, e aí depois a gente já entra no assunto que vamos Tá. discutir. Tá, então, eu tenho identificado, ou tentado trabalhar com os dons que o Senhor tem me dado. Então, quando eu coloco os dons que Ele tem dado, assim, somo todos eles, então meu trabalho tem sido dividido em recrutar, mobilizar, identificar e enviar. Uhum, Então, de alguma forma, treinar, faltou treinar, mobilizar e identificar. Então, identificar, mobilizar, treinar e enviar. E aí a gente faz isso por algumas plataformas. Eu funciono, trabalho como pastor de uma igreja, então como pastor eu consigo realizar essas coisas aqui, ou pelo menos ajudar a igreja. Também sou reitor do CIBIMA, né, do Seminário Instituto Bíblico Mar... E aí não consigo enviar, porque o seminário não envia, mas consigo participar do treinamento, servindo as igrejas, consigo uhum, participar da identificação, esse recrutar, ou mobilização, de alguma forma para ajudar as pessoas a servirem melhor. E aí também como escritor, como em outras atividades, né? uhum. Minha atividade maior é por meio da igreja, depois o seminário e depois outras coisas que a gente vai acumulando ao longo do caminho. Muito bem. O senhor falou escritor, o senhor escreveu esta obra aqui, Presbitério Local, não sei se o pessoal está conseguindo ver, uma questão Pronto, de autoridade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, a massa. sobre governo de igreja. Então, para a gente se ambientar, para o pessoal se ambientar um pouco com a questão, Tá. por que que é importante a gente conversar e falar um pouco sobre governo de igreja? Ah, tá. Então eu vou contar a importância falando um pouquinho da história do surgimento dessa obra. Então o Senhor estava nos usando para plantar a Igreja Bíblica Maranata e aí chegou o momento em que já tinham convertidos e a gente precisava ensinar o que era a igreja, né? Não é uma igreja plantada por arrevoada, mas é aquela a plantação de igreja mais madura, plantação, evangelismo que gera conversão. E aí o pessoal não sabia absolutamente nada. E eu achava que sabia as coisas que sabia sobre a natureza da igreja, né? Sua composição, formação, objetivo, funcionamento, essas coisas assim. Então, quando chegou na parte de gerenciamento, ou como a igreja deveria ser liderada ou governada, eu decidi, não somente aí, né? Quando começou isso, eu comecei a estudar só o que a Bíblia dizia. E eu Uhum, tive dificuldades de provar biblicamente por textos explícitos e era mais por inferência, tradição, história e tudo. Então, esse livro é fruto, esse livreto, né? Fruto dos meus estudos, entendendo que, na verdade, o congregacionalismo, da área de onde eu vinha, ele não uhum, conseguia se firmar biblicamente. Congregacionalismo, que é aquela forma de governo em que a congregação
ela se autogoverna, a uhum, Assembleia, ela se autogoverna em termos de uma democracia ou absoluta ou representativa, não encontrava de fato amparo claro nas escrituras. Eram inferências teológicas deduzidas de uma liberdade, igualdade e fraternidade do iluminismo que fazia com que o negócio caminhasse. uhum, E aí eu não encontrei isso nas escrituras, era muito bonito, mas não era bíblico. E aí a igreja ela tem vários assuntos. uhum, Eu acho que uma igreja ela é mais saudável à medida que em cada um desses assuntos ela consegue sustentar e justificar a maneira como ela faz pelas escrituras. uhum, Então, na música, seria assim. Na congregação, seria assim. No envio de missionários, seria assim. No treinamento de obreiros, seria assim. Então, é importante porque, sem uma compreensão clara e bíblica e o funcionamento de acordo com a escritura, a igreja vai ser menos sadia do que ela poderia ser. uhum. Ainda se constitui igreja, mas deixa a desejar nesse quesito. Perfeito. E aí, dentro dos seus estudos, o congregacionalismo aqui não bíblico, bonito como falaste, mas não bíblico. ah, Nos seus estudos, o senhor chegou então à conclusão de que a igreja ela deveria ser liderada, administrada pelos seus próprios pastores, certo? E aí É, vem a definição disso como presbitério local. Como é que surgiu é. essa definição, esse termo? Uhum. Essa é uma pergunta legal. Ah, então, ao contrário do congregacionalismo, esse é fácil de ver que não tem nas escrituras. Eu não estou dizendo que todos os crentes existe diferença entre eles, ou que não estou dizendo isso. Todos são selados com o Espírito Santo, mas todos realizam determinadas funções diferentes. Então, o congregacionalismo estava nesse lado da gangorra, do outro lado tinham sistemas hierárquicos, a Igreja Católica e até um pouco mais para baixo, o presbiterianismo. Presbiterianismo acredita que existem presbíteros ou líderes, mas ele é diferente desse presbitério local porque existem autoridades extra-igrejas que entram na igreja, né? O presbitério aquele regional, e aí o concílio, o Supremo Uhum, Concílio, que são autoridades fora da autonomia da igreja que podem interferir. Não acho que a Bíblia ensina sobre isso. Isso era preso aos apóstolos, porque eles estavam dando uma fundamentação da Igreja Universal, eles morrendo. A gente já tem o que precisa ter para a gente preservar a nossa liberdade, uhum. mas ao mesmo tempo a coisa está debaixo da autonomia, né, da autoridade dos apóstolos. Tá entendendo? Tô Então é entendendo. um presbitério, porque acreditamos que é um conselho de homens piedosos que deve governar a igreja, e é local, porque não acredita que esse conselho de homens deva ser suplantado ou gerenciado por qualquer autoridade de fora. Então, preserva-se a autonomia da igreja, mas da igreja local, não da assembleia. Uhum. Certo. Beleza? E beleza. Eu sei que o senhor teve bastante problemas com essa, vamos dizer assim, esse novo modelo de governo de igreja. Eu lembro que quando eu cheguei em Fortaleza, teve esses bafafás, essas discussões. Eu lembro até de um episódio, não sei se dá para contar aqui, que o senhor precisou sair do púlpito, porque tinha um membro da associação que não queria ouvir sobre o governo de igreja. Eu não sei se o senhor lembra, mas eu lembro muito bem disso. Mas Eu quais sei, foram graças a Deus. quais foram os desafios antes de eu passar para a questão de como as escrituras elas mostram esse Uhum, método? Quais foram os desafios que o senhor encontrou quando o senhor trouxe esse modelo que era talvez novo aqui no Brasil? Né? Não sei se fora do Brasil já era um modelo usado, mas quais foram os uhum. desafios, os obstáculos que o senhor enfrentou quando trouxe essa inovação? Pois é, eu acho que o primeiro desafio, Leandro, foi mais eu comigo, porque realmente eu não queria pensar diferente. Se eu pudesse, eu continuaria no congregacionalismo, Uhum, porque na minha cabeça funcionava, era uma coisa legítima, bonita e tal. O único problema é que eu não conseguia provar biblicamente, esse era o único problema. Mas os outros eram muito interessantes, bonitinho e tal. Então, o maior problema foi comigo, porque à medida que eu ia estudando, eu disse, rapaz, não, isso aqui não está certo, parece que está indicando outro caminho. uhum, Então, outro desafio que eu tive era de encontrar a fundamentação de outros teóricos. Então, a gente está pensando aí em 2005.
Eu não sabia de outros lugares. Parece não, já existia. A igreja do John MacArthur funcionava mais ou menos assim. Uhum. Agora, eu conhecia John MacArthur por aquele livro, O Evangelho segundo Jesus. Não tinha pouca literatura, editora fiel e tal. Então, eu não tinha esse amparo para poder descansar sobre os ombros de outros homens que tinham pensado sobre isso. Uhum. Esse é um outro desafio. Então, por muito tempo, o pessoal criticava e dizia assim: não, isso aqui é o governo do Tiago, é o governo do Tiago, né? Eu estava pensando, outros dizem assim: não, eu lembro de uma acusação: você quer poder, é isso que você quer poder. Ah, e aí eu ouvi essas coisas, foi bom no sentido de que eu olhava meu coração, ver se eu não estava trazendo exegese ao invés Hum. de exegese, do texto falar por si mesmo. E aí você pode imaginar, eu passei 1 ano e 5 meses trabalhando junto com o conselho da minha igreja, que era todo congregacional. Chegou um Uhum. momento que eu disse assim, não, agora eu estou absolutamente convencido. Quando eu cheguei absolutamente convencido, era assim, eu vou sair e vou plantar uma outra igreja que seja assim, ou eu vou ensinar para a igreja. Uhum. Que naquele momento eu estava tão convencido, não tinha nem. Mas isso aqui está claro, é assim mesmo. Eu já estava acostumado com as perguntas, sabia as respostas, é isso aqui mesmo. Ou eu vou guiar a igreja nessa direção. Uhum. E aí, graças a Deus, a igreja caminhou nessa direção, ela ainda continua nessa direção. Graças a ah, Deus. e foi um tempo de crescimento, que eu pude provar também minhas convicções. ah, assim, se eram convicções forjadas no orgulho Uhum. da tentativa de invenção e aventura, ou convicções que iriam, de fato, pagar o preço. O preço era, rapaz, só eu que eu conheço pensa assim. E isso afeta praticamente a igreja de uma maneira Uhum. crucial. É como a igreja é gerenciada, como a igreja é governada. Uhum. Foi muito bom para o meu coração. Muito, muito bom para o meu coração. Humilhante, mas muito bom. Então, Uhum. tive desafios de dentro para fora, desafios assim mais perto, pela Uhum. ausência de outras pessoas para me ajudar a pensar junto, e da própria igreja, né? Eu Uhum. tive. Depois não, a igreja estava seguindo, depois foi mais fácil, Depois deu mas certo. primeiro foi difícil, bem difícil. E aí estudou, beleza. Provar por outros teóricos era quase impossível, porque não tinha muito referencial teórico, então tinha a Bíblia. Então, Tem a Bíblia. de que forma tu conseguiste encontrar essa normatização nas escrituras de que a igreja deveria ser liderada pelos seus pastores? Uma boa ideia. Aí nesse livro aí eu tento seguir exatamente o modelo original, o livro que você mostrou aí. Hum. Ah, eu tentei estabelecer, ah, ver no livro de Atos como é que as decisões foram tomadas na igreja. Como é que as decisões foram tomadas no livro de Atos? E aí eu faço uma limitação, uma ressalva. O livro de Atos eu sei que é não é uma normatização nesse sentido, ela é explicativa, né, Uhum. ilustrativa, ela apenas conta uma história. Mas se a gente conseguisse ver uma normatização, ou declarações proposicionais de como a igreja deveria funcionar, ou a questão de autoridade, ou responsabilidade dos obreiros, ou responsabilidade da própria congregação para com os seus obreiros, no restante do Novo Testamento, então eu veria um modelo aqui acontecendo, Atos, e Uhum. veria diferentes partes do Novo Testamento provando e ratificando isso. O que tinha lá. Aham. Então, é isso que eu gostaria de encontrar, né? Era isso que eu deveria encontrar para dizer assim, não, essa é a normatização do Novo Testamento. Uhum. Então, quando eu chego no livro de Atos, primeira decisão, a decisão sobre quem vai tomar o lugar de Judas. Judas morreu, então ali uma decisão interessante, onde o líder, que é Pedro, Uhum. ele entende pela Escritura, ele é motivado a liderar, dizer como as coisas devem ser, alguém deve tomar o lugar de Judas, por uma Escritura. E aí a congregação, vou dizer assim, não era nem igreja, mas aquele grupo de pessoas ali, segue ele diz, não tem nenhuma tranquilidade, não tem nenhuma dificuldade, beleza. Passa um pouco mais na frente. Atos capítulo 6. Tem aquele problema, grandes dificuldades, muita pressão, Uhum. como é que a gente vai fazer isso aqui e tal, muita gente reclamando, beleza. Aí é diferente.
que é um problema que surge na igreja, mas é um problema novo, não é um problema que ele consegue utilizar a escritura. O líder, no entanto, ele dá liberdade para a congregação. Olha, é muito legal, eles participam. Escolhi Uhum, dentre vós 7 homens, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé, nós encarregaremos para essa tarefa. Então ele coloca a moldura, uhum, não tem escritura, tem sabedoria, ele coloca a moldura, façam isso. Não é 8, não é 6, não é 12, não é 7, não é a maioria vence, não é eu quero esse aqui. Não, não, homem cheio do Espírito Santo, de fé, são esses critérios. E você faz isso aqui. uhum, E aí a gente vai caminhando. Atos capítulo 15. Problema crucial. Como é que as pessoas são salvos? Tem que circuncidar, come isso aqui, não pode comer e tal. Então a igreja se reúne. Acho isso interessantíssimo, porque os apóstolos estão presentes, mas a carta, quando é enviada para ser lida entre os gentios, o texto diz que a carta é assinada não por toda a igreja. A carta é assinada pelos apóstolos e presbíteros. Um que é temporário, no caso dos apóstolos, mas outros que são recorrentes, uhum, são os presbíteros. Atos capítulo 11 tem uma dificuldade gigantesca na igreja, tem fome. Tá, o pessoal quer ajudar o pessoal da Judéia, uhum, beleza. E vai fazer essa distribuição? Não, talvez funcionalmente outras pessoas possam fazer, mas o dinheiro tem que ser enviado pelas mãos daqueles irmãos e entregue aos presbíteros. Os presbíteros vão rodar, vão saber como fazer. Eles provavelmente iriam delegar, mas eles estavam responsáveis também pela manipulação nesse sentido, pela organização também das finanças, da gerência das uhum. finanças. Então, só alguns exemplos no livro de Atos. Aí eu vejo Atos capítulo 14, por exemplo, alguns líderes são eleitos pelo levantar das mãos. Uhum. Aí as pessoas vão dizer, tá vendo? Isso é congregacionalismo. Quando nós avaliamos um obreiro, quem deve avaliar um obreiro? Todo mundo. Todo mundo deve avaliar. Ele deve ter bom testemunho até dos de fora. Então, o levantar das mãos não indica necessariamente autoridade ou dizendo como as coisas devem ser. O levantar das mãos significa que nós concordamos que essa pessoa, nós acreditamos que essa pessoa pode funcionar como presbítero, ele tem o nosso testemunho. É a mesma coisa de Atos capítulo 16. Paulo chega lá, em Lídia, Timóteo está lá e todos lhe davam bom testemunho de Uhum. que ele era um camarada legal. A igreja não está decidindo nada, ela está participando naquilo que pode participar. Nós vamos abençoar, nós vamos estar juntos, a igreja está compreendendo esse camarada, ele tem bom testemunho entre nós, ele Uhum. consegue exercer nesse sentido. Mas essa não é a única vez, se a gente for pensar assim. Quando Paulo escreve tanto Tito quanto primeiro Timóteo, ele fala sobre a colocação de obreiros. E ele diz para Tito fazer isso. Uhum. No versículo 6 ele diz, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem coisas, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Uhum. Então, nesse período inicial, eu acho que a igreja pode participar, eu acredito, porque participaria na validação, tal e tudo, na participação, na verificação, mas acho que os pastores ou os plantadores mais maduros poderiam verificar com mais clareza quem é daqueles homens que ele acabaram de evangelizar e se converteram, eles, quais seriam os mais qualificados para exercer. Então, falei um bocado de coisa de Atos, caminhando aqui para cá. E aí tem muito, quando a gente olha as decisões sendo tomadas no Novo Testamento, tem assim, não é uma coisa. Se a gente deixar o texto falar por si mesmo, aí tem as cartas, por exemplo, que falam sobre a autoridade que o presbítero tem. Uhum. Nenhum texto do Novo Testamento diz que a igreja tem autoridade, a não ser Mateus capítulo 18, para ligar e desligar. Desligar. Nenhum outro texto. É o pastor, é o pai, é o governo, é César. Nas três esferas, nas três esferas, alguém precisa assinar. Interessante, logo no início aqui do capítulo sobre a normatização que nós encontramos nas cartas, tu coloca lá a 1 de Timóteo, capítulo 3 versículos 4 e Uhum, 5 e traz que o bispo ele precisa governar bem a sua própria casa, né? uhum, Porque se ele não governar bem, ele não pode governar. Então traz essa ilustração do pai, porque ele precisa governar a sua casa.
Os outros ali são os seus liderados, a esposa, filhos ali, Isso, e ele precisa isso. a liderar o filho, precisa amar e liderar a esposa, e ele precisa governar bem a casa. E a palavra ali nos traz esse sentido, governar, administrar, estar por cima. Eu achei Uhum. interessante essa colocação. E o texto nos diz que quem não governa bem a sua própria casa não pode governar a igreja do Senhor. E aí entra a minha pergunta. Será que, como tu disseste, é só ler o texto? O texto ele é claro. Por que colocar esta carga, este fardo na igreja, de forma que ela se Hum. autogoverne ou ela tome as decisões por ela mesma? Por que não apenas tirar? Porque quem será no frigir dos ovos? É, pedido contas vai ser o pastor, não a igreja. Entendeu? Então a pergunta É, é: por que tu achas que as pessoas não conseguem ver, aquelas que apoiam o congregacionalismo, não conseguem ver que isso desentou um pouco das escrituras? eu acho que as razões são múltiplas, é difícil encontrar uma só. Mas talvez se eu disser algumas, a gente vai encontrar pessoas que podem ilustrar cada uma delas. A primeira delas é um problema normal do cristão, a ignorância, a ignorância mesmo, a falta de disposição e intencionalidade para, para pensar. Eu digo isso com tristeza. O evangelicalismo brasileiro, de maneira geral, nem estou pensando conservador de maneira geral, ele é muito extenso, mas um palito de picolé chega no fundo dele, é raso. Então, a ignorância é uma delas. A segunda, a preguiça. Quando eu digo preguiça, é porque é muito mais fácil você replicar um determinado modelo do que pensar e ver se consegue justificar. Terceiro, medo. Medo de quê? Medo de retaliação. Retaliação em que sentido? Medo de ser chamado de doido, medo de ser chamado de orgulhoso, medo de ser chamado esquisito, herege, medo das Ditador? implicações que possam ter, ditador, tanto de dentro quanto de fora. Medo. Uhum, Quarto, medo agora dos pastores. Muitos pastores são frouxos. Então, é muito. Isso acontece frouxidão normal. Vamos pensar na ilustração da casa. Não, na ilustração da casa. Estou pensando. É uma coisa que eu descobri recentemente. Gênesis capítulo 3, quando ele está dizendo lá o que é que vai acontecer depois da entrada do pecado no mundo, ele descreve o que vai acontecer e não o que pode acontecer. uhum, A mulher vai ter, vai querer ter domínio sobre o homem vai ter uma dificuldade de exercer a sua autoridade. Isso acontece em todas as esferas em que o homem precisa exercer a sua uhum, autoridade para servir e a sua força para proteger. Na igreja não seria diferente. Então, assim como em casa é mais fácil dizer assim, a esposa dizer assim, amor, ah, a gente precisa comprar, trocar esse negócio aqui da cozinha. A gente precisa comprar uma outra outra máquina, pia, outra um coisa. outro. Uma geladeira. É mais fácil o marido dizer assim, não, não, escolha. Escolha aí, eu compro. É muito mais fácil. A esposa diz, amor, olha isso aqui. Uma é azul, é 1.500. Outra é preta, é 1.438. Outra é amarela. Ele vai dizer assim, amor, escolha o que você quiser. Escolha o que você quiser, a diferença é pequena. Isso que pode parecer uma boa liderança, o camarada deixando a esposa escolher o que quer, estou dizendo que ele tem que brigar por isso. Pode nada mais ser do que ele querendo, de maneira passiva, exercitar liderança. Uhum, Ele não quer se preocupar com isso, ele não quer se envolver com isso, ele está com preguiça. Ele não quer liderar, e a maneira como ele encontra para liderar é deixando que a pessoa faça o que ela acha que é legal. No final das contas, ele pode dizer: não foi você que quis, não foi você que escolheu. uhum, Tem pastor do mesmo jeito, tem pastor do mesmo jeito, é falta de coragem. No final das contas, alguém vai ter que pagar a conta, não uhum, é a congregação. Hebreus vai dizer como alguém que devem prestar contas. uhum, Mas eles ignoram esse versículo e tentam nivelar tudo, achando que isso é possível. Assim como os maridos que são irresponsáveis e não lideram suas casas, acham que no final das contas eles vão dividir isso com as esposas. Não vão. Então, tem medo.
Medo da denominação, medo de retaliação, mas eles têm medo da responsabilidade também. Tem isso. A preguiça de mudança. Então, essas 5 possibilidades eu acho que englobam a maior Tem parte essa das. questão. E É. como eu sei que ah, até um tempo atrás, isso é recente, eu posso ver na, na construção de todo esse, vamos dizer assim, edifício que tu começaste lá. Ah, olhando para trás, 2005, começaste a ver isso aqui, os desafios, e tu vê hoje igrejas co-irmãs implementando o mesmo modelo, porque entenderam que é um modelo bíblico. Como é que tu Uhum. enxerga toda essa trajetória, essa linha do tempo da história? Assim, eu comecei, é claro que os méritos são de Deus, de Jesus, porque te usou para isso, mas ao ver a tua contribuição na construção do pensamento desse novo modelo de Uhum. governo. Rapaz, eu não penso não nisso. Eu tenho que ser lembrado. Por exemplo, tu tá lembrando aí que de alguma forma eu devo ter participado. Uhum, Eu converso, eu ensino, eu ensino bastante sobre isso. Eu tento ajudar o povo a perceber pela escritura, ou que sim ou que não, uhum, para que eles liderem e lidem com os textos. Rapaz, esse texto aqui diz isso, esse texto aqui diz isso. Como é que você lida com ele? Com isso aqui diz isso. E eu tenho visto benefício nas igrejas que têm optado, depois de instrução, optado por isso. Na igreja em que hoje eu sirvo como pastor, eu tenho visto que o grande Deus tem nos abençoado grandemente. Acho que parte disso é a qualificação dos obreiros, uhum, mas também a maneira como a igreja é liderada. uhum. Mas eu não penso, não, realmente eu não penso. Talvez seja até interessante, talvez seja um toque legal. Eu vou pensar o que é que Deus fez para agradecê-lo, Para agradecer, obrigado, Senhor, É, porque apesar de nós. apesar de nós, Senhor. É, realmente não penso. Bom, então, Pastor Tiago, muito boa a questão que o senhor tem colocado aqui sobre ler as Escrituras e tentar entender ela por ela mesma, né? E tentar praticar aquilo que ela tem colocado para Uhum. nós, sem tentar colocar o que a gente acha que ela está dizendo. Pegando essa questão de que a igreja deve ser liderada pelos seus pastores. Digamos que há uma igreja que só tem um pastor, ou uma igreja que está iniciando uma plantação de igreja, como, por exemplo, nós aqui. Como é que Uhum. nós fazemos para aplicar esse modelo? Nós esperamos ter mais homens, ou nós podemos, sei lá, fazer um conselho de homens que sejam homens idôneos para ajudar nessa questão? Como é que a gente faz para aplicar um modelo bíblico de governo de igreja? Desde o início. Boa pergunta. Eu não sei se tem uma receita assim, não, sabe, Leandro? Eu vou dizer assim: quando a gente olha para a maneira como foi feito no Novo Testamento, no Novo Testamento, os missionários, pensando no modelo de Atos capítulo 13, os missionários foram mandados em equipe. Uhum, Isso já me dá um toque legal, porque sendo eles em equipe, nunca em nenhum momento, normatizando, nunca em nenhum momento, mesmo o plantador estaria sozinho. Ele sempre dividiria a liderança. De novo, mesmo que exista um líder, precisa haver um líder, ele estaria somando, né, os dons para o serviço da igreja. uhum, Então, como é que nós faríamos? É plantação de igreja? Vamos trabalhar? Vamos tentar formar equipe. Não formou equipe? Então, vamos ver se a gente olha e tal, pensa, o camarada vai só. Dá certo assim também. Como exceção, não como regra. Algumas vezes Paulo ficou em determinado canto, quando prega em Atenas, por exemplo, estava só, a gente vê as deficiências, mas vai sozinho. E aí ele pode, se for uma coisa importante, se for uma coisa de fato importante, ele vai estar orando e intencionalmente procurando quais são aqueles que Deus vai levantar para dividir as forças com ele. Homens idôneos podem ajudar? Podem sim. Quando eu digo presbíteros, eu estou pensando num colégio de homens. E alguns deles serão pagos para exercitar o ministério de tempo integral, porque o tempo que eles disponibilizam ao ministério não dá para eles possibilidade deles trabalharem o outro. Outros continuarão nos seus trabalhos, mas
são igualmente qualificados, apenas a disponibilidade que é diferente. Então, se isso for importante, eles vão migrar. O que acontece é assim, ó, isso só começa algumas vezes a se tornar importante quando surge a demanda. Ok. Então, nós temos 10 pessoas, a gente não precisa de 2 obreiros. A gente tem 8 pessoas, não. A gente tem 20, não. Pastor, a gente tem 100. Mas eu acho que a gente precisa. Ou seja, é um presbitério por demanda, porque acham que é uma questão de opção, Uhum. como cadeira. Pastor, a gente tem 20 cadeiras, está chegando 23 pessoas, precisamos de mais 3 cadeiras? Não é uma questão de cadeira. Se existe a normatização bíblica, então a saúde da igreja depende de ela ser gerida por um grupo de homens para o benefício da igreja. Quanto mais dons a serviço do povo, melhor. Uhum. Tá? Então, não é uma receita, mas se a gente começar do início, no envio dos missionários, e reconhecer a importância e a necessidade no início, isso vai ajudar nas nossas orações, no nosso treinamento com aqueles que aparecem, nas nossas conversas com os homens que estão há mais tempo, no treinamento da própria igreja, né, pedindo para que eles comecem a ver dessa maneira, que essa é uma possibilidade. Então, tudo isso que a gente pode fazer de informar, recrutar, orar, conversar, pregar, instruir, tudo isso vai fazer parte da nossa convicção. Eu creio que essa aqui é a vontade de Deus. Ela não se torna, ela é agora. Então, eu vou pedir por isso. Perfeito. E como se dá o relacionamento da igreja com esse modelo de governo? Tá? Como é que o senhor acha que a igreja ela deve se estar, né? Como é que deve ser o relacionamento da igreja com esse modelo de governo de igreja? Ó, existem alguns textos, e aí eu lembro daqui desse livro. Esse livro. São 3 textos que me ajudam a saber como é que a igreja deve ser governada, né? Então, esses aqui falam sobre a responsabilidade da congregação para com seus líderes. Hum. Então, Hebreus 13:17, sejam obedientes aos líderes espirituais de vocês, submissos à autoridade que eles exercem, a razão não é porque eles são especiais, melhores, inteligentes, não, pois velam pela alma de Uhum. vocês, como quem vai prestar conta dos seus atos, né? Para que façam isso com alegria e não gemendo. 1 Coríntios 16:16, que também vocês se sujeitem a pessoas como eles, Uhum. assim como todo aquele que é cooperador e obreiro. E aí mais na frente, 1 Coríntios, ou 1 Tessalonicenses, vai dizer, e que tenhais em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, né? Tenhais em máxima consideração. Seis submissos e tenham em máxima consideração. Então, quais são as responsabilidades? Consideração, obediência, honra, 1 Timóteo capítulo 5. Os presbíteros que presidem bem com especialidades que se afadigam na palavra devem receber dupla honra. Então, honra, mas não é aquela obediência resignada, não, tem Uhum. carinho, tem apreço, tem cuidado. De novo, não é por eles em si, é por causa do trabalho que realizam. Então, a igreja demonstra a importância que ela tem pela palavra, quão grato elas são por Deus nos ter dado uma palavra, que aquele que se afadiga para nos ensinar a palavra é aquele que recebe mais honra. Uhum. Não é por eles, é porque, no maneira como Deus lida com o universo, ele deu a sua palavra escrita para o seu povo. E aquele que manipula a palavra com empenho, com apreço, com enfado, deve ser aquele, por causa do trabalho que ele realiza, aquele que recebe apreço, honra, obediência, essas coisas assim. Então, não fazer isso é desprezar o ministério da palavra, é desprezar aquele que foi dado para a igreja para isso, Uhum. para instruir. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Acho que é mais o pragmatismo, Uhum. o magnetismo da pessoa. A pesa é legal, então eu vou gostar dela. Pior Então, o que que é é. que vai acontecer dos não legais, né? Ah, tu tá louco. Ah. Pastor, tem como é que ok, a igreja está andando bem, a igreja é saudável, ela implementa esse modelo bíblico de governo. Como é que esse esse modelo de governo de igreja impacta aqueles que estão de fora? Porque nós falamos aqui no início,
Porque não é só cristão, não, que tem uma ideia errada sobre isso. Ah, é porque ele quer poder, é porque ele é ditador, porque ele quer manipular as pessoas, mas também os de fora, certo? Como é Uhum. que, como é que esse modelo pode impactar beneficamente aqueles que estão lá fora? Os descrentes, você está dizendo. Isso, os descrentes. Ah, tá, uma coisa que me vem à mente fácil é que ah, a quantidade de escândalos que a gente tem tido, infelizmente, no evangelicalismo por parte dos líderes é esmagadora, é grande demais. O congregacionalismo não favorece isso, porque isola um pastor, praticamente, ou dois, os pastores são bem distantes, eles não têm aquela responsabilidade coletiva, é um e tal, e eles dividem com a congregação, então eles não precisam ser tão responsáveis Uhum, e, e qualificados como precisam. Eu acho que uma das coisas que pode ajudar, Leandro, é porque a, a grande, a grande, vou dizer assim, gargalo é que no sistema de presbitério local, os pastores, eles tanto se cuidam, quanto eles dão uma atenção especial às qualificações. uhum, Se eles se mantiverem de fato qualificados conforme aquelas determinações da palavra de Deus, a igreja de fato será protegida. Protegida em termos de o poder, ou ditador e essas coisas assim. Então, ao termos pessoas que de fato foram provadas e qualificadas nesse sentido, o mundo pode olhar e ver pessoas que são líderes servos, uhum, usam autoridade para se sacrificar, para proteger, para guiar, que se gastam, né, no modelo de Paulo, que se gastam e se deixam gastar em favor do povo. A autoridade não é para ter o que quer, isso é o mundo pensa. Então, quando a igreja vê um grupo de homens extremamente dotados, são qualificados, né, se esmeram, mas eles não estão ali como aqueles que recebem, venham, mas uhum, aqueles que mais doam. Eles estão ali não porque a igreja dá determinadas coisas para eles, mas eles são aqueles que mais dão coisas à igreja. Então, o modelo de liderança dessa maneira pode abençoar, de fato, provendo um padrão ou um modelo que é encontrado na Bíblia, mas infelizmente não se encontra no presente. uhum, Ser pastor é ter as coisas, e quanto maior a igreja, significa requerer quase as coisas, uhum, cobrar quase as coisas, ao invés de dar, de repartir, de servir, né? Autoridade para isso, autoridade para ser força para servir, uhum, para exortar. Então, acho que o mundo e a igreja, de maneira geral, pode recuperar a ideia do líder segundo o modelo de Jesus, o líder uhum, servo, qualificado, que anda com Deus, mas servo, uhum. ao invés de chefe, patrão e o dono da igreja. Uhum. Ecoa muito aquele texto lá de Marcos capítulo 11, quando Tiago e João eles pedem para sentar um do lado de Jesus. Aí Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Quem faz esse Quase tipo de é coisa é o mundo. Vocês não têm ideia, vocês estão doidos, vocês estão malucos. E aí ele vem terminando o ensino dizendo que exatamente. aquele que quer ser líder é ele que vai servir. E aí ele traz o exemplo máximo dele, né? Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Talvez isso ilustra muito bem isso que tu tens dito, né? Eu É vou isso mesmo. servir, eu vou me sacrificar, eu vou dar ao invés de receber. É isso mesmo. E aí eu acho que a igreja e os de fora também podem perceber isso. Não, aquela igreja lá é diferente, que os pastores não estão pedindo, né? Os pastores, eles nos servem. E até um bom testemunho, a gente pode até pensar na questão, testemunho dos próprios membros da igreja, que congregam nesta igreja com os de fora. Não, na minha igreja é diferente. Na minha igreja, os pastores, eles nos servem, eles querem saber como é que nós estamos, eles chegam na nossa casa, nós vamos, a casa deles é aberta para nós, porque eu Uhum, não sei, já tem algum tempinho que eu saí daí, mas aqui no Rio Grande do Sul, algumas igrejas, os pastores são inalcançáveis. As pessoas nem sabem onde é que eles moram. As pessoas não sabem, não conseguem ter acesso ao pastor nem no final do culto. Então, eu acho que esse modelo de pastores servos daria uma possibilidade das pessoas se sentirem cuidadas, né, pastoreadas. Eu não sei se tu uhum. concorda com isso,
Mas é o que Concordo, falta sim. nas Não é igrejas, nem sentir, é ser pastoreado. Concordo, concordo, é isso mesmo. desse jeito. E aí, às vezes, a igreja vai crescendo, talvez eu não consiga. Mas se eu pastoreio junto com. Porque o que a gente quer é que a noiva de Cristo seja fortalecida. Uhum, Ela não pode sofrer pelas limitações e deficiências de um homem como eu. uhum, Eu não tenho todos os dons, eu sei disso. Na multidão de outras pessoas, de outros homens qualificados, a gente pode somar e a igreja pode ser melhor servida. É só isso. É só isso. uhum. Para que a igreja receba o melhor que ela pode. Perfeito. Pastor, caminhando para o final, a, a gente sabe que às vezes é difícil encontrar consenso em em um grupo, certo? É claro Uhum. que entra a questão de ser servos, de ser humildes, de tentar seguir o exemplo de Jesus. Mas como manter a unidade em um presbitério local, onde a igreja ela é liderada por vários pastores, por exemplo, quatro, cinco pastores, três pastores, como manter a unidade desses pastores para o bom andamento da igreja? E aqui o senhor pode até Rapaz, responder como um conselho, com uma sugestão de como os pastores podem andar juntos para o benefício da igreja. ó, a gente teve uma conferência recentemente falando sobre amizade no ministério. E uma das grandes dificuldades que os pastores têm, de maneira geral, é ter amigos. Hum, Você se torna pastor, você muda da noite para o dia de amigo para ter ovelha e colega de ministério. Amigo você não tem, mas perdi tudo. Colega de ministério e ovelha, acabou-se todo mundo. É um negócio esquisito. E isso é uma crítica. A gente não empreende tempo hum, para fazer isso, aí depois fica sofrendo. O colegiado, o presbitério local facilita nisso também. A gente procura não somente trabalhar junto. Então, no conselho que a gente tem aqui, nós nos encontramos 2 vezes por semana, uma para estudar juntos, lemos um livro juntos, e estudamos, e a outra só para orar. Então, nós nos encontramos para orar, orar pelo povo, orar por nós, orar pelo povo, orar por nós. Então, não é uma coisa que a gente se encontra para fazer um trabalho junto, não. A gente está se cuidando, se uhum, pastoreando, ah, se, 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 se ajudando, né? Se cuidando. E isso eu acho que facilita grandemente. Parte dos problemas que a gente tem é porque não tem a ideia de equipe ou de conselho, tem a ideia de chefe. Eu hum, sou o pastor líder. Então, quem dirige a igreja? Quem governa a igreja é o conselho, não sou eu. Eu apenas lidero o conselho. uhum, Quem lidera a igreja? O conselho. E quem lidera o conselho sou eu. Só que lá nós ombreamos. Então, pensamos juntos, algumas vezes eles dizem não, caminhamos juntos, mas o que mantém esse negócio são as coisas que acontecem antes da crise, antes do momento em que a gente nunca decide nada por votação, nunca decide nada por maioria, a gente está junto. uhum, Tá o tempo que precisa para orar, olha a normatização bíblica de alguma coisa, espera, dá tempo para que o outro chegue a determinada conclusão ou não. Mas o que acontece antes? Tempo de oração juntos, tempo de leitura da Bíblia juntos, que nós temos também. Esse entrosamento que a gente tem junto, que me permite amar e esperar o melhor dele até que se prove o contrário. Essa a gente não tem, procura não julgar a intenção do outro como negativa, mas espera o melhor dele até que se prove o contrário. Quando tem tudo isso, chega no momento em que, rapaz, eu penso isso aqui, tu pensa isso aqui, uhum, eu sei que ele quer o melhor, mas vamos orar um pouco mais. Então, eu tenho trabalhado com três conselhos. A igreja que o Senhor nos usou para plantar, ali na Maranata. uhum, Depois eu trabalhei na Grace, lá nos Estados Unidos, com um conselho maior, que também era uma igreja maior, de 10 homens, e o conselho que temos agora é de 4. Tem sido muito bom, muito bom. A gente não quer concordar em tudo. Não é isso que a gente quer. Tem uma razão porque nós somos diferentes. A gente quer aprender a servir juntos com os uhum, diferentes. Então tem sido fabuloso. Tem sido muito mais alegria, uma parte.
Uhum. muito legal do ministério. Tem sido muito mais alegrias do que dificuldade, né? Exercício de humildade, de compreensão, intencionalidade. Tem sido massa. Muito legal. Muito bom. Eu espero que Deus me dê a graça de trabalhar com outras pessoas aqui, né, aqui Amém. para o avanço do reino e a minha oração, acho que a oração da nossa família tem sido essa. Que Deus nos ajude a ter uma equipe, pessoas que trabalhem juntos para servir aqui na fronteira para o avanço do reino, né? Que as pessoas conheçam Jesus através de nós, por meio de nós, sem preconceito, sem nada, né? Não precisa de muita coisa, só mostrar Jesus, mostrar que a gente quer servir e ir para frente. É Pastor isso. Tiago, antes da gente terminar, eu quero indicar para ti aqui, se tu quer conhecer um pouco mais do trabalho do Pastor Tiago, nós temos isso aqui, certo? Sobre o tema que nós acabamos de conversar, um Uhum. livreto, numa sentada tu consegue ler. Tem esse aqui sobre plantação de igrejas, Isso é muito alegrem-se legal. as cidades. Esse aqui é um trabalho que o pastor Tiago escreveu mostrando a realidade dos dois trabalhos de plantação que ele estava envolvido, né? Quem sabe Deus dê a graça da gente conversar um pouco mais sobre isso. Massa. Esse aqui não é dele, certo? Mas é da editora dele. A, a validade na interpretação, certo? Depois vai estar aqui no link, aqui embaixo, o Esse link é muito bom. da, da editora. Clássico. Pastor, quer falar um pouco sobre isso, a importância dele, rapidinho? Rapaz, esse aí, ele é um cara que ele escreve numa época em que a nova hermenêutica estava tomando conta e a mudança da intenção autoral, que era aquele que validava a interpretação correta, para outras coisas, né? Para Uhum, outros lugares, tanto o leitor, quanto a cultura, quanto outras coisas. Então, ele escreve, isso é um clássico. uhum, Muita gente do direito tem comprado, exatamente porque a gente tem visto um problema hermenêutico no nosso uhum. sistema jurídico Esse aqui tá na nacional. fila, tá na fila para eu É ler. muito legal. É um pouco denso, mas muito legal. Esse aqui também, da editora bíblica, está reescrito. Esse é Pastor muito legal. Tiago também. Ó, tudo que eu falar aqui que é do pastor Tiago, ele vai dizer que é muito legal. Mas de fato é, certo? Então tem esse aqui, Esse é massa. uma introdução à intertextualidade. Inclusive, tem aqui no canal um episódio com o pastor Tiago, Tiago não, pastor Diego Lacerda sobre intertextualidade. Também tem esse aqui, pastor Tiago também é o Esse é organizador. massa. Hum, Hermenêutica, fundamentos linguísticos e testamentos. Então, há uma variedade de coisas que o pastor Tiago ele tem feito e você pode ser grandemente abençoado ao Hum. adquirir esses livros, ao ouvi-lo lá no YouTube, ressegui-lo nas redes sociais. Então, faça isso, você será grandemente abençoado. Pastor Tiago, muito obrigado pelo tempo que Eu que dispôs agradeço. aqui de conversar, tá? Obrigado, queria ter um pouco mais, sempre é bom conversar com o senhor. E saiba que as pessoas, assim como eu, serão abençoadas por esse tempo de conversa, certo? O meu desejo é que Deus continue abençoando o senhor, continue lhe dando saúde, ânimo, vigor, que o senhor sempre tem para continuar no avanço do reino, né? E animando outras pessoas para fazer o mesmo trabalho e, como o senhor diz, né? Nós vamos descansar só na glória. A gente tem que ir para frente. Amém. Então, que Deus Amém. abençoe o senhor. Meu muito obrigado. Rapaz, eu que agradeço. Deus abençoe sua família, seu Amém. ministério. Vamos para frente. Vamos para Amém. frente. Bem, obrigado. Um forte abraço, pastor. Outro. Tchau, tchau.